Olá, pessoal. Vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios. A gente falar um pouquinho aí sobre as coordenadas cartesianas e sobre a distância entre dois pontos. Questão 6. Utilizando as propriedades dos pontos do plano cartesiano, faça o que se pede. Determine o valor de K de modo que o ponto P, K mais 5 e 8, pertença ao eixo das ordenadas. Se o ponto pertence ao eixo das ordenadas, significa que ele está exatamente sobre o eixo y, certo? O eixo das ordenadas é o eixo y. Se o ponto está sobre o eixo y, significa que o valor de x dele é zero. Então, basta a gente pegar o k mais 5, que é a abscissa dele, e igualar a zero. Então, k é igual a menos 5. Na letra B, determine o valor de m para que o ponto 2m menos 3 e 4 mais m pertença à bissetriz dos quadrantes pares. Então, olha só. Quadrantes pares são o segundo e o quarto. Se ele está na bissetriz, ele passa aqui bem ao meio. O que acontece nos quadrantes pares? Olha, no segundo quadrante, a coordenada x é negativa e a y é positiva. No quarto quadrante, a coordenada x é positiva e a y é negativa. Como está na bissetriz, elas são iguais, porém com o sinal trocado. Então, nós temos que trabalhar com essa ideia. 2m menos 3 tem que ser igual ao oposto do 4 mais m. Então, uma coordenada tem que ser o oposto da outra. Então, eu coloquei o sinal de negativo na segunda. Então, aqui eu vou ficar com 2m menos 3, que é igual a menos com mais, menos 4, menos com mais, menos m. Então, separando 2m mais m, que é igual a menos 4, passa para lá, mais 3. Então, eu vou ficar com 3m igual a menos 1. Então, o m é igual a menos 1 sobre 3. Letra C, seja o ponto A 3, P menos 1 e P menos 3 pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. Determine a ordenada do ponto A. Então, olha só. Se ele pertence agora aos quadrantes ímpares, é o primeiro e o terceiro. No primeiro quadrante, as duas coordenadas são iguais, as duas são positivas. E no terceiro também, as duas coordenadas também são iguais, porque no terceiro quadrante, tanto x quanto y é negativo. Então, para pertencer à bissetriz, basta que uma coordenada seja igual à outra. Então, 3p menos 1 tem que ser igual a p menos 3. Então, aqui eu vou ficar com 3p, vem para cá, menos p, que é igual a menos 3 e passa para lá, mais 1. 3p menos p é 2p, menos 3 mais 1 é menos 2. Passo o 2 dividindo. Então, o p vai ser igual a menos 1. Mas cuidado, o exercício não está pronto. Porque ele quer saber a ordenada. A ordenada é o y. Então, eu preciso responder quanto é p menos 3, ou seja, menos 1 menos 3. Então, a ordenada é, na verdade, menos 4. E a letra D, determine o valor de x para que menos 12 e menos 4 menos x esteja localizado no eixo das abscissas. Se está localizado no eixo das abscissas, significa que está no eixo x. Se está no eixo x, a coordenada y é igual a zero. Então, eu vou pegar menos 4 menos x e igualar a zero. Né? A ordenada, no caso, é zero. Então, aqui eu vou ficar com menos x igual a mais 4, multiplico por menos 1, x igual a menos 4. Questão 7. Na figura ABCD é um quadrado com lados paralelos aos eixos e M é o ponto de encontro das suas diagonais. Sabendo que o lado do quadrado mede 4 unidades, determine as coordenadas de A, B, C, D e M. Bom, se o lado mede 4, então significa que eu tenho 2 unidades acima e 2 abaixo. Então, aqui vai estar a coordenada 2 de x, a 2 do y
menos 2 para x e menos 2 para y. E o ponto M está na origem. Então, o ponto A ele tem coordenada menos 2 para x e menos 2 para y. O ponto B ele tem coordenada 2 para x e menos 2 para y. O ponto C tem coordenada 2 para x e 2 para y. O ponto D, menos 2 para x e 2 para y. E o ponto M é o ponto que está na origem 0 e 0. Questão 8. Determine os valores de M para os quais o ponto P, menos 2 e M pertence ao local indicado. Então, na letra A, ao eixo das abscissas. Então, ele tem que pertencer ao eixo X. Se ele pertence ao eixo X, a ordenada dele é 0. Então, M tem que ser igual a 0. Na letra B, ao eixo das ordenadas. Aqui é impossível ele pertencer ao eixo das ordenadas, porque para ele estar no eixo das ordenadas, a abscissa dele, ou seja, a primeira coordenada dele, tem que ser 0. E a primeira coordenada dele é menos 2. Então, ele não tem a possibilidade de estar sobre o eixo das ordenadas. Então, nesse caso, o M não existe. Tá? Não tem como satisfazer essa condição. Letra C. Na bissetriz dos quadrantes ímpares. Como nós vimos, primeiro e terceiro quadrante, eles têm abscissa e ordenadas iguais. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. No caso, como o x é negativo, então ele vai estar no terceiro quadrante e o y dele, né, no caso o valor de m, também será negativo. Letra D, bissetriz dos quadrantes pares. Então, se ele tem coordenada menos 2 para x, então ele pode estar lá no segundo quadrante. Lá a coordenada y dele tem que ser positiva. Então, se ele é menos 2 para x, ele deverá ser 2 para y. E letra E no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, ele deve ter coordenadas iguais, ambas negativas. Então, novamente, o m é igual a menos 2. Questão 9 do Enem. Uma falsa relação. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com desempenho no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que é o PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Então, nós temos aqui os países, né? A quantidade de horas de estudos no eixo X e a nota no PISA no eixo Y. Dos países com notas abaixo da média nesse exame, aquele que apresenta maior quantidade de horas de estudo é... Então, olha só. Aqui no meio está a média. Ok? Então, todo mundo que estiver acima, está acima da média nas notas do PISA. Todo mundo que estiver abaixo, está abaixo da média. Então, ele está se referindo aos países com notas abaixo da média. Então, serão aqui Rússia, Portugal, Itália, Israel ou México. Desses países aqui, qual deles que apresenta a maior quantidade de horas de estudo? Então, horas de estudo está aqui no eixo horizontal. Então, ó, a medida que está à direita, mais horas de estudo. Então, desses que estão aqui abaixo, o que apresenta mais horas de estudo é Israel. Portanto, alternativa C. Agora, sobre a distância entre dois pontos. Dado um ponto A, 4 e 1, determine um ponto P do eixo das ordenadas, tal que a distância entre P e A seja igual a 5. Então, olha só. O ponto A, ele tem coordenada 4 e 1. O ponto P, ele me diz que ele pertence ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo Y. Se ele está no eixo Y, é porque o seu x vale 0. Então, eu não sei o valor do seu y. E ele diz que a distância é igual a 5 unidades. Então, a distância é igual a 5. Vamos aplicar a fórmula da distância. Então, a raiz quadrada
x menos x, então 4 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos y ao quadrado, que é igual a 5, porque essa distância é igual a 5. Para tirar essa raiz, eu já vou passar ela aqui na forma de potência. Então, eu vou ficar 4 menos 0 é 4 ao quadrado, mais 1 menos y ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado. Então, tirei a raiz, passei na forma de potência. Agora, eu vou começar a resolver. 4 ao quadrado é 16. Aqui, produtos notáveis. O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1 é 2, vezes y, 2y. Mais o quadrado do segundo, que é igual a 25. Então, aqui eu vou ficar com y ao quadrado menos 2y, 16 mais 1, 17, e trago para cá menos 25, que é igual a 0. Y ao quadrado menos 2y, 17 menos 25 é menos 8, que é igual a 0. E aí, nós precisamos resolver uma bhaskara, seja pela fórmula, né, ou seja por soma e produto, ok? A soma é 2 e o produto é menos 8. Então, nós temos como solução 4 e menos 2. Então, essa coordenada que está faltando, né, para o ponto P, eu tenho duas opções. Ele pode ser 0 e 4, ou ele pode ser 0 e menos 2. Em ambos os pontos, ele estará sobre o eixo das ordenadas e a uma distância de 5 unidades do ponto 4 para x e 1 para y. Questão 7. Seja P um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, ele está passando na bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, onde os sinais são iguais, os números são exatamente iguais. Determine as coordenadas de P, sabendo que ele é equidistante dos pontos 4 e 8 e 2 e menos 2. Bom, eu acabei de falar para vocês que se ele está no primeiro e no terceiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada deles são iguais. Então, ao invés de eu dizer que o ponto P ele tem coordenadas x e y, eu vou dizer que ele tem coordenadas x e x. Porque para pertencer ao quadrante ímpar tem que ser assim. E aí a distância deste ponto a este e a distância desse a esse são iguais. Então, vamos ver como é que fica. Então, eu vou pôr ali coordenada x, 4 menos x ao quadrado, mais coordenada y, 8 menos x ao quadrado. Então, a distância deste com este ponto tem que ser igual, porque é equidistante, esse com esse. 2 menos x ao quadrado, mais menos 2 menos x ao quadrado. Como eu tenho a raiz quadrada nos dois termos, a gente pode cortar. E vamos começar a abrir esses produtos notáveis. Então, o quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, 16. Menos 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x. Mais o quadrado do segundo. Mais, quadrado do primeiro, 8 ao quadrado é 64. Menos 2 vezes 8, 16, vezes x, 16x. Mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Que é igual. Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x. Mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes menos 2 é menos 4. Vezes x, menos 4x. Com esse negativo, fica mais 4x. Mais o quadrado do segundo. Então, olha só. Eu tenho 2x ao quadrado para cá e 2x ao quadrado para lá.
Esse aqui, quando passar, passa negativo, então ele vai se anular. Cada um anula um. Então, eu já elimino todos os x ao quadrado. Agora, a gente precisa juntando os termos semelhantes. Então, do lado de cá, eu tenho 16 mais 64, que vai dar 80. Menos 16x com menos 8x, que dá menos 24x. Para lá, eu tenho 4 mais 4, que é 8. E menos 4x com mais 4x, que se anula. Então, eu vou ficar com menos 24x, que é igual a 8 menos 80. Então, menos 24x vai ser igual a menos 72. Multiplico por menos 1, fica todo mundo positivo. Então, x vai ser igual a 72 dividido por 24. Logo, x é igual a 3. E o ponto P, então, ele pertence, na verdade, ao primeiro quadrante. 3 e 3. Questão 8. O perímetro de um triângulo de vértices nos pontos D, E e F é? Então, perímetro é a soma de todos os lados. Eu preciso descobrir o tamanho de cada lado desse triângulo. Então, eu preciso calcular a distância entre esses três pontos. Então, nós vamos precisar calcular a distância entre D e E e F e F e D. Então, vamos lá. Distância entre D e E. Raiz quadrada menos 2 menos 0 ao quadrado mais 0 menos 4 ao quadrado. Menos 2 menos 0 é menos 2. 0 menos 4 é menos 4. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado é 16. Então, aqui, eu vou ficar com a raiz de 20. A raiz de 20 pode ser decomposta, ok? Vai ficar como 2 raiz de 5. Agora, a distância do ponto E ao ponto F. 0 menos 0 mais 4 menos 4. Então, 0 menos 0 vai ser 0. Menos com menos mais, 4 mais 4, 8. 0 ao quadrado é 0 e 8 ao quadrado, 64. Raiz quadrada de 64 é 8. E por último, a distância entre F e D, ou entre D e F. Tanto faz a ordem. Menos 2 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos menos 4. Menos 2 menos 0 é menos 2. Que menos com menos vai ficar mais, então 4 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, aqui também vai dar a raiz de 20, que fatorada, simplificada, é 2 raiz de 5. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 5, mais 8. Então, o perímetro é 4 raiz de 5, mais 8. Nós não temos uma opção idêntica a essa, então, tiro 4 em evidência. Então, aqui vai ficar a raiz de 5, 8 dividido por 4, 2. Então, 4 vezes raiz de 5 mais 2. Alternativa C. E a nossa última questão, os pontos A e C são extremidades de uma diagonal de um quadrado. E ele quer saber o perímetro deste quadrado. Olha só, se eu calcular a distância entre eles, eu encontro a diagonal do quadrado.
Com a diagonal do quadrado, nós determinamos o lado, e com o lado, nós determinamos o perímetro. Então, primeiro, vamos calcular a distância entre A e C. Menos 5 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 4 ao quadrado. Então, menos 5 com menos 3 é menos 8. Menos com menos mais. 2 mais 4 é 6. Menos 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. Então, eu fico com a raiz de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a diagonal do quadrado mede 10. A diagonal de um quadrado, ela é dada por L raiz de 2. Então, 10 é igual ao lado vezes a raiz de 2. Pego essa raiz de 2 que está multiplicando e passo dividindo. 10 dividido pela raiz de 2. Como a raiz de 2 não pode ficar embaixo, eu racionalizo. Então, fica 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que vai ser 2. Então, eu vou ficar com 10 raiz de 2 dividido por 2. 5 raiz de 2. O perímetro é a soma de todos os lados. O quadrado tem 4 lados iguais. 4 vezes 5 raiz de 2. Então, o perímetro é de 20 raiz de 2. Alternativa B.